Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, vamos falar dessa caixinha de planejamento de demanda e estoques, que é um processo um pouco desconhecido por alguns hospitais, às vezes em construção, em aprimoramento, mas de extrema relevância e importância aí nas instituições. E vamos começar. Eu já trabalhei no hospital, hoje eu sou consultor, mas eu trabalhei por 3 anos e trabalhei na área de gestão de planejamento e estoques. Enfrentei diversos desafios e pude anotar ali no meu caderninho algumas conversas de café, algumas conversas de corredor, que faziam referência diretamente ao meu trabalho, a minha competência em gestão de estoque. Então, vamos começar ali. Como pode faltar esse item? Sai a mesma coisa todo mês. Todo dia padroniza um item novo, assim onde nosso estoque vai parar. Tudo é urgente, curva XYZ não existe, é tudo Z. O fornecedor que está com pedido atrasado desde o mês passado prometeu que vai entregar no mês que vem. Ouvi no congresso que o hospital vizinho tem 10 dias de estoque, como nós não temos? O inventário está muito errado, precisamos ficar conferindo itens na prateleira. O processo de cotação e aprovação é lento, tudo fica parado em compras. Sabemos que só usamos 100 por mês, mas precisamos urgente de 1.000 para amanhã, senão o paciente morre. Eles me pouparam da informação de quantos eu matei no período de 3 anos no hospital. Mas a gente acaba sendo um elemento fundamental aí nessa prática, na organização, na gestão, na armazenagem e distribuição dos estoques na cadeia de suprimentos. E, geralmente, o hospital está estruturado lá com a área de compras, com a área de almoxarifado, com a área de farmácia, e esquece do planejamento. Como fazer uma boa gestão do momento da compra, da quantidade a comprar, como fazer a melhor distribuição dentro da cadeia, considerando que um hospital é uma pequena malha logística, certo? E nós estudamos aí pelo menos 40 casos, nós, nesses últimos 4, 5 anos, passamos por muitos hospitais conhecendo esse drama. Eu queria saber se só eu que enfrentava aquilo ali ou se todo mundo enfrentava isso comigo. Daí eu percebi que isso são problemas muito normais, muito naturais, e a evidência inicial é que havia realmente um problema ali de planejamento. Havia um problema para você identificar a demanda, para você organizar seus inventários, para você planejar a reposição. E aí a gente foi conhecendo hospitais de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é especialidade, hospitais filantrópicos, privados, Santa Casas e assim por diante. Temos o caso aqui, por exemplo, o Hospital São Lucas, de Taubaté, temos o Hospital São Lucas também de Ribeirão, de Salvador, temos o caso do Sírio, o Hospital do Coração de São Paulo, Unimed Presidente Prudente, o Hospital do Câncer de Barretos, São Francisco de Ribeirão Preto, Instituto do Câncer do Ceará, Moinhos de Vento lá de Porto Alegre, AC Camargo, Amaral Carvalho, SPDM, Provisão. Então, vocês veem que tem um leque muito grande de hospitais, de complexidades e tamanhos diversos. Esse problema que eu citei, essas frases que eu identifiquei ali, todos eles já ouviram. Nas maiores famílias, nas maiores marcas também existem problemas. Então, isso é um pouco crônico, saber que tem tanta gente sofrendo, tanta gente lá na sexta-feira à noite, tentando ir para casa e não conseguindo sair do hospital porque tem que receber o fornecedor. É onde nasceu o termo Black Friday, foi na saúde, foi no hospital. É ali que tudo começou. Eu perdia vários happy hours com os amigos que não eram da área da saúde, eram da indústria, da distribuição, varejo e serviço, e eu não conseguia acompanhá-los. E um dos principais dramas do hospital está na questão da cadeia de distribuição. Parece que você compra para um almoxarifado central e, de repente, o estoque chega ali e desaparece. E ele desaparece e, às vezes, ele é distribuído aí por 50 pontos de estocagem. Às vezes, você tem os pontos oficiais, que são as satélites, os minicentros, os setores, os postos de enfermagem, e, às vezes, você tem as gavetinhas dos departamentos. E como a gente sabe que todos na área da saúde já passaram por muitos traumas, todo mundo já teve que enfrentar um médico furioso, uma situação delicada, a tendência é que todos se superestoquem. Você não quer ficar confiando que compras vai fazer um bom trabalho, que planejamento vai fazer um bom trabalho, ou o pessoal do almoxarifado. Você simplesmente puxa para você o que tiver disponível, você guarda seus 3 meses de estoque, vira as costas para o resto do hospital. Então, é muito difícil de fazer o trabalho, tanto de planejar a compra, quanto planejar a distribuição no hospital.
E às vezes existem sofisticações maiores, como distribuições entre hospitais. Não é mais uma distribuição intra-hospitalar. Não estou falando mais em farmácia ou almoxarifado. Estou falando em grupos hospitalares que às vezes decidem por organizar seus estoques fora das instituições. Construir o tal centro de armazenagem, centro de distribuição. E isso exige práticas muito sofisticadas de gestão de planejamento e distribuição. E logística. Né? E às vezes os hospitais eles encaram desafios desse tamanho sem saberem onde estão pisando. Todo mundo já pensou, quem tem mais de um hospital, 2, 3 unidades, será que se a gente centralizar vai dar certo? Né? Passaram por aí, né, consultores dizendo que se centralizar estoque, eu reduzo minhas incertezas, meus desvios, eu reduzo meu estoque de segurança. Aí você faz isso, sua conta de frete multiplica por 4, porque você não sabe fazer planejamento de roteirização de distribuição. Então, são questões muito delicadas, muito sofisticadas, que os hospitais têm que enfrentar. Outros segmentos já enfrentaram isso há décadas atrás, eles se aperfeiçoaram, os hospitais estão no momento, né, que eles estão sendo desafiados a todo momento, questões financeiras, e eles precisam adotar essas práticas, eles precisam evoluir também nas questões de planejamento e logística. E a gente está no hospital e não vê o planejador, não vê o administrador, igual a gente está na indústria e vê o cara do PCP, o cara do DRP, do MRP. Essas siglas ainda até são um pouco desconhecidas na área da saúde. Mas tem sempre alguém se matando lá na Black Friday e você descobre quem é o cara. Né? Você vai ter um cara do almoxarifado, um cara na farmácia, um de compras. Sempre tem alguém no processo que encarou isso aqui sozinho, encarou esse desafio e assumiu todos os riscos. O problema é quando ele resolve ter uma licença médica ou sair de férias. Certo? E a gente fez, nesses 40 hospitais, apurações, né, de resultados de alguns indicadores de processo de suprimentos, mais voltado à gestão de estoques. Então, por exemplo, 15% a 25% das compras são urgência. E aí tem hospital que cria o termo urgência, emergência, né, porque tem tanta urgência que, de repente, urgência não é mais urgência, você cria emergência. Né, pela questão de você ter que priorizar uma situação o mais rápido possível, porque o paciente está lá aguardando. 30% dos valores de estoque estão em excesso. O que é esse excesso? Na verdade, vocês já devem ter ouvido falar do tal do mínimo e máximo, né, que o pessoal parametriza, o parâmetro lá de reposição. Então, quando você ultrapassa muito aquele patamar de máximo que você mesmo pré-estabeleceu, aquilo vira um excesso. Aquela diferença que você extrapolou. E eu estou falando aqui que 30% está acima desse patamar. Se você tem 1 milhão de estoque, R$1.000 já passou e está ali, né, num risco operacional, porque você tem situações de perda por validade, a embalagem estraga, você às vezes não tem condições interessantes para armazenagem daquele produto, você tem risco de furto, você tem um espaço que você está pagando por aquilo e você, de repente, chegou uma carga de soro e você não consegue botar para dentro do hospital porque tem 3 anos de impresso e gráfica ali guardado no cantinho. Então, esses excessos, eles custam caro. E às vezes não são nem apurados, às vezes o hospital ainda não sabe identificar o quanto que ele tem, né, de estoque bom e estoque ruim. 5 a 10% dos itens estão zerados ou muito baixo. Zerado significa o quê? Não tenho mais estoque, é ruptura, tenho um problema a enfrentar. Né? Vou ter que ir atrás da compra emergencial, do empréstimo, da transferência. Por sorte, os hospitais eles ainda cooperam e você tem a opção até da transferência, né, entre hospitais, ou quando você tem um excesso muito grande, você consegue até fazer algum tipo de permuta. Então, isso é bem interessante. Né? Foi algo que a gente construiu ao longo do tempo como um paliativo, deu certo, e é uma ferramenta que deve ser usada, né, porque ela existe. E você tem também muitos itens com estoque muito baixo, aquele que já começou a consumir o seu pulmãozinho, a sua segurança, né, e a bombinha relógio, a qualquer momento aquilo explode, se você não identificar a tempo. 10 a 30% de incerteza de inventário. Quando eu falo incerteza de inventário, aqui eu não estou falando do número que a gente joga lá no balanço, no número que a auditoria às vezes valida, que são aqueles 3% de ajuste, porque eu valorizei tudo e tirei o mais com menos, e no final eu consegui um número bacana. Aqui não. A gente está falando de quantidade, quando eu vou lá no comprimido a comprimido, na agulha a agulha. É isso aí que causa o estresse. É isso aí que impacta toda a área de supply chain. Não é o valor financeiro que você ponderou para cima e para baixo e anulou positivo com negativo. Né? Então,
para quem está na operação, faltar uma agulha, faltar um comprimido, é um problema. Você não vai compensar um comprimido que está faltando com outro que está em excesso, certo? E 15% a 30% de atraso de entrega. Então, não bastasse os problemas que nós já temos de gestão interna, também tem um fornecedor que contribui um pouco aí para o pequeno caos que se instaura no dia a dia. Então, todos esses fatores aqui levam a essa condição. Tá? Aquela condição inicial de problemas, a condição inicial de faltas e excessos, ok? Então, é necessário, aqui é uma analogia com um reservatório de água, aqui você precisa definir, você tem que ter uma pessoa, primeiro, tudo começa com a pessoa, né? Você tem que ter uma pessoa tocando essa rotina de planejamento. Tá? Começa por aí. Então, o que a gente viu nas 40 instituições é que nem sempre estava claro de quem era a responsabilidade. Às vezes, essa responsabilidade era né, distribuída entre N departamentos e, na linha das prioridades de rotina daquela pessoa, essa daí era a última. Você não tinha controle sobre se a execução estava ocorrendo ou não. E você precisa ter essa pessoa. Você precisa ter um centralizador da informação. E essa pessoa, imagine esse tanquinho de água, você tem uma torneirinha aqui de saída e uma torneirinha de entrada. Essa pessoa ela não tem controle sobre a torneirinha de saída. Os lançamentos a paciente, as saídas a centro de custo, às vezes não estão sobre o seu domínio, mas você tem controle sobre a torneirinha de entregas, de entradas de produto. Né? Em função disso aqui, você consegue definir, pelo menos, qual que é o nível de água que você vai manter aí no seu reservatório. Qual que é o pulmãozinho, qual que é o estoque que você vai definir item a item. Então, essa pessoa, né, esse planejador, ele precisa definir qual que é o tamanho desse reservatório item a item do hospital. E tem um desafio muito grande para ele conseguir fazer isso. E aí ele vai direcionar o ritmo de fornecimento. Ele que vai me dizer, ó, esse item é interessante entregar 3 vezes por semana, esse aqui uma vez por semana, uma vez por mês. Qual que é o lote econômico? Né? Qual que é o custo do processo em compra, se eu começar a abrir essa torneira aqui e pingar todo dia? Quanto que eu vou estressar o departamento de compras com tanta transação para ser efetivada? E ele vai responder perguntinhas, o que comprar, quanto comprar, para quando comprar. Perguntinhas mais sofisticadas. Qual que é a previsão do mês que vem? Qual que é o estoque de segurança que eu devo fazer? Né? Como organizar a rotina de planejamento, como definir lista crítica para você atuar todo dia em intercorrências e não deixar faltar material no hospital. E aí, a gente, né, definindo quem é essa pessoa, segundo passo é definir a rotina dessa pessoa. Então, planejar é um processo, tem um procedimento, que não é comprar, que não é receber e estocar, ele vem antes na cadeia. E esse processo de planejar, onde a gente primeiro escolheu a pessoa que vai assumir essa bronca, né, ela vai ter que executar pelo menos 11 atividades diárias. Porque é um procedimento com rotinas, essas rotinas devem ser entregues, né, ou analisadas com uma determinada frequência, não necessariamente você vai executar 11 atividades diariamente, mas você precisa executá-las e depois você precisa confirmar a execução. Você tem que ter evidência de que aquela pessoa que você escolheu para executar a rotina, ela fez o trabalho. E aí começam algumas dificuldades do hospital em organizar algo que ainda era desconhecido, que era muito disseminado, que tinha muita gente participando. Então, por exemplo, vou falar algumas principais rotinas. Executar uma reunião de lista crítica. É muito importante que o hospital, na primeira meia hora do dia, reúna lá um representante de compras, um representante do almoxarifado, da farmácia, da enfermagem, e identifiquem ali quais são os problemas, as intercorrências, já que né, é natural do hospital ter muita emergência, e o hospital tem um cenário extremamente dinâmico, o que era ontem talvez não vai ser hoje, então os consumos mudam, então você precisa ter processos de contingência, você precisa criar paliativos, não dá para acreditar que alguém vai vestir a camisa ali e vai salvar o planeta. Então, essas reuniões diárias são extremamente importantes para você definir quem vai atuar num follow-up com o comprador. O pedido está atrasado, igual eu falei lá, o pedido está atrasado, alguém precisa ir lá atrás do comprador e fazer ele entregar no prazo, ele atrasa até 30% das ocasiões. Né? Você pode ter um farmacêutico que diga ali numa lista, fala, isso aqui não se preocupa, porque você tem um monte de similar, isso aí deixa comigo. Não vamos correr atrás, vamos gastar bala, comprar na urgência algo né, que eu tenho substitutos aqui no hospital. Temos também que avaliar os itens que estão em excesso e que eu comprei há um tempo atrás.
Né? Existem muitos casos de item que você vai no estoque hoje e fala, putz, tem muita coisa aqui. Aí você vai no sistema, tem pedido de compra em trânsito. Às vezes está com compra, às vezes está com fornecedor. Isso é pura incompetência do planejador? Não, é a dinâmica do setor. O hospital, há 3 semanas atrás, você precisava, agora não precisa mais. Você acreditava, você fez lá seus métodos de previsão, que geralmente é média, né? E aí a média, ela não funciona muito bem. Você tem questões de tendência, sazonalidade. E aí você comprou e não precisa mais. Então, uma das rotinas desse cara é segurar essa compra que vai chegar. Senão, você não tem um excesso, ele vai se formar ali na hora que o fornecedor te entregar. Analisar item com desvio de consumo recente. O que significa isso? Mesma coisa. Né? Estou avaliando meus estoques. De repente, entrou um paciente para um tratamento, ele está ali, né, já com uma condição de 3 dias sob um tratamento de algum medicamento caro, que você não tinha histórico, porque fazia tempo que alguém não entrava consumindo aquele medicamento, e agora você vai ter que ir lá e buscar informações. Qual que é o tratamento? Quando é alta do paciente? O que está acontecendo? Então, isso faz parte também da rotina do planejador, ir atrás, dialogar, ele tem que ir atrás dos departamentos, questionar. Não adianta ele ficar com a planilhinha Excel ali, achando que aquilo lá vai salvar a vida dele. Analisar do sistema de gestão, pedido antigo. É muito comum a gente entrar lá no RP e ver pedido de 2013, 2012. Então, tem que sanear isso aí também, e alguém tem que fazer. Né? Está na rotina do planejamento, talvez esteja até mais no comprador, mas o planejamento que vai identificar aquilo rápido, porque aquilo impactou na hora que ele estava gerando uma previsão de compras, porque ele achou que já estava chegando, quando aquilo era de 2012. Então, ele tem que acionar o comprador para fazer essa manutenção. Então, são rotinas fundamentais. Aí eu pergunto para vocês têm isso no hospital? Alguém executa? Você sabe qual a frequência de execução? Quem é a pessoa? Se ela dá evidências de que ela realmente faz isso tudo aqui, para você dormir tranquilo e passar um final de semana com o celular desligado sem ninguém te incomodar? Então, tem um problema muito sério hoje, não só de metodologia adotada, né, qual que se a média funciona ou não, mas de organização do processo e da rotina. Falando um pouco em metodologia, né, é necessário que os hospitais administrem os itens que estão indo para estoque, né, que o fluxo de padronização realmente funcione, para que você não tenha produto novo entrando a todo momento, sem referência, sem histórico, ou um produto que canibaliza outro, e de repente você morreu com o estoque de um item que deixou de funcionar porque chegou um novo que é muito melhor. Então, esse controle de padronização é fundamental, e assim como você aproveitar os seus comitês de padronização para despadronizar também, porque só entra e a porta de saída está sempre fechada. Então, por que não um comitê de despadronização? Por que não aproveita todo esse pessoal que está envolvido naquele fluxo, né, pesado, aquele workflow de validação de um novo produto, e já sugere também ali, né, para itens que estão sem giro há 1 ano, 2 anos, né, que ele saia do seu portfólio, que ele seja despadronizado, que ele vire um não padrão novamente. E você precisa controlar também essas fases de vida. O planejador ele precisa distinguir item que é novo, item que já está ali na velocidade cruzeiro, que é o item maduro, o item que está no final de vida. Todo item ele tem essa curva aqui. Esse é o ciclo de vida do produto. Todos os produtos eles nascem, vivem e morrem. Né? Pode ser que esse ciclo demore 50 anos, pode ser que demore 3 meses. Então, o planejador ele tem que estar muito atento a isso também. Geralmente, a gente vê o pessoal trabalhando com um RP ou com uma planilha de uma forma totalmente generalista. Ele coloca tudo no mesmo balaio ali, faz uma formulona, não há segmentação. Né? Não diferencia item que tem alto giro, baixo giro, item crítico, não crítico, item com complexidade de aquisição, baixa complexidade, alta. Item que está novo, em descontinuação. O planejador também tem uma dificuldade imensa, porque ele não tem ferramentas, ele não tem técnicas de previsão. E a gente sabe que no hospital a gente encontra esses 4 comportamentos aqui, ó, séries com tendência de consumo, séries constantes, sazonalidades e tendência com sazonalidade. E talvez esse carinha aqui seja muito comum, mais comum do que vocês imaginam. E quando vocês vão na área e perguntam qual que é o método de previsão que você está usando, o pessoal vai falar média. A média é feita para prever série constante.
E aí você vai ter que criar um monte de procedimento paliativo, é regrinha de 3, é acompanhar na prateleira, é fazer lista crítica diária para poder acompanhar outras situações, né, desvios de consumo, que esse método de média não pega. Fora que, para complicar um pouco a situação do cidadão que calcula a média, o histórico do hospital ele é muito sujo, ele é poluído. Aqui eu tenho um exemplo de um estoque, que é o gráfico aquele do dentinho de serra, né? E em vermelhinho são as saídas diárias, saídas a paciente, a centro de custo, a setor. E, de repente, você tem aquele tal do pico. Né? Saiu demais e seu estoque zerou. Aí, seu estoque zerou, você demorou para repor, você gerou um período de ruptura. Aí você olha para trás, depois de 2 meses, você não lembra mais disso aqui. Aí você olha um número que, de fato, não é algo, né, que você possa replicar para o futuro. E também a outra condição aqui de uma demanda reprimida. Você não tinha estoque, você não teve demanda. Quantas vezes, né, eu no hospital, na área de planejamento, a pessoa me ligava, olha, eu estou pedindo, né, 100 aí para o seu almoxarifado, eles não estão me entregando. Eu falei, mas lógico, eu olhei os últimos 3 meses aqui, você só consumiu 20. Ela falou, se eu consumi 20, porque você me zerou aí o estoque o mês inteiro. Se você tivesse estoque, eu ia consumir. Né, você me condicionou ao baixo consumo, aí eu pego esse baixo consumo e replico e falo, isso aqui é o futuro. Então tem muitos problemas, né, são muitos problemas aí que estão na mão desse cidadão, desse planejador, que às vezes você nem sabe quem é. Às vezes você não sabe nem com quem está isso aí. De quem é essa responsabilidade? Como que você calcula o estoque de segurança? Geralmente, né, a primeira pergunta que a gente faz é essa, para ver o nível de estresse do hospital, quanto que ele está sofrendo no dia a dia. Aí o hospital ele sempre tem um direcionamento por ABC. Ele fala, meu A é 5 dias, meu B é 15, meu C é 30. Você generalizou todos os itens A, B e C. De novo, você ignorou a situação do desvio de consumo, da criticidade do item, da complexidade da compra. Você ignorou N fatores. Você ignorou também a questão de quanto você deseja atender, o nível de serviço. Esse nível de serviço ele tem uma importância fundamental no seu cálculo. Você consegue dimensionar o seu estoque de segurança pelo nível de desejo de atendimento. Você precisa atender tudo 100%? No hospital, geralmente se pede para atender desde da mussarela, gelatina de laranja até o trocáter e o ambisome, tudo 100%. Né? Isso é a prática. Mas você não pode, você é o planejador, se você direcionar tudo a 100% de atendimento, existe uma formulinha que vai falar assim, multiplique seu estoque por 4. Porque você tem que ter máxima garantia da entrega. Então, o que era lá os 5 dias, ou os 10 dias de definição de segurança para o item A, isso cai por terra. O quanto esses 10 dias entrega de nível de serviço? E se a gente descobrir que os 10 dias entrega só 90%? Então, significa que falta 10 em cada 100 no hospital? Não necessariamente. Significa que alguém está fazendo no braço essa diferença aí, está sangrando muito. Ou você tem conflitos internos intermináveis. Porque o hospital com 90% de entrega, ele pode fechar as portas. Um hospital que tem uma tranquilidade de entrega, um benchmarking, é 98%. Você multiplica seu estoque por 2. Né? Mas tem hospitais que trabalham com estoque de 10 dias, 15 dias, muito enxuto, porque você tem tanta redundância, tanta gente enlouquecida no processo, tentando, né, contornar situações, que com pouco estoque você está entregando um alto nível de serviço. Mas tudo isso pode ser dimensionado. Isso que é interessante. Até para você dimensionar a área, ou quantas pessoas vão executar aquela rotina de planejamento. E como eu disse, né, é muito importante a segmentação. A só visão financeira do ABC, você está no hospital, você tem uma criticidade assistencial muito grande. Né? Você precisa avaliar, por exemplo, se aquele medicamento ou aquele material tem substituto, se aquilo paralisa a operação, se ocasiona risco ao paciente. Você não pode estar ali no ABC, você não é indústria, você não é bens de consumo, você não está perdendo faturamento só. Você está perdendo outras coisas ali do seu atendimento, muito importantes. Também o hospital, às vezes, ele não entende ou não tem a prática de avaliar popularidade. Alguma vez vocês devem ter ouvido falar sobre o slow moving, fast moving, são os itens que têm pouco giro, alto giro.
A prática de você prever e planejar o baixo giro é muito diferente da prática de prever e planejar o item de giro. Você precisa segmentar isso. E os itens de giro no hospital, eles são aqueles itens essenciais, né? Você pega lá uma fralda geriátrica, é baixo consumo, é C, baixa criticidade, não mata ninguém, mas vai deixar faltar a fralda geriátrica, vai faltar o papel toalha, o papel higiênico. Isso tudo é P, e você, de repente, está fora do seu radar, porque você está lá no ABCXYZ, ABCXYZ. E aí falta de pirona, falta luva de procedimento, tudo item essencial para deixar o hospital funcionando. E, por fim, existe também a segmentação de aquisição. É difícil comprar? É fácil? Né? Então, vamos começar pelo menos pelo tempo. Né? Quanto que é o tempo de ressuprimento? É curto? É longo? O planejador precisa saber isso. Não adianta ele acreditar que medicamento é 5 dias. 5 dias o fornecedor está aqui. Né? Existe todo tipo de... Existe um medicamento importado. Né? Existem medicamentos aí que você vai ter que ter um distribuidor de outro estado fazendo frete aéreo, ou vai ter um que está na sua esquina, a farmacinha. E sabendo de tudo isso, fazendo essa segmentação, a gente consegue definir práticas diferentes de estoque, de gestão e reposição de estoque. É sair um pouco daquela definição de uma fórmula só. O pessoal geralmente pergunta, qual que é a fórmula do estoque de segurança? Qual que é a fórmula do ponto de pedido? Tentando uniformizar, tentando a partir de uma fórmula atender desde lá a manutenção, uniforme, gráfica, material, medicamentos. Eu vou falar para você, não é só uma prática. No hospital você tem uma pequena cidade ali, você vai ter que adotar várias práticas diferentes. Você vai ter que enquadrar seus produtos, conforme aquela segmentação anterior, em práticas distintas. Vai ter item que você vai querer 99,999% de nível de serviço. Porque aquele medicamento de alto custo de geladeira que está na farmácia, se faltar ali, vai ter outros que não precisa de tanto. Vai ter item que você vai querer repor toda semana, porque é muito caro. Você não quer absorver um mês de estoque. Vai ter outros que você pode entregar 3 vezes por ano. Por quê? Porque ele não significa nada e você não consegue nem consolidar uma caixinha, às vezes. Você precisa de 1 frasco, 2 frascos e a caixa de 100. Então não adianta a gente apertar estoque, apertar metas em cima de item que não tem representatividade financeira, que não te impactam tanto na operação, não é volumoso, não vai comer a área do seu estoque. Às vezes a gente mostra números, por exemplo, curva C. Qual que é o ideal de estoque de curva C que você deve ter? Aí o pessoal fala 30 dias. Aí a gente mede e tem 360. Mas ele nunca percebeu por quê? Porque não custa nada. No bolo, quando você junta com A com B, aquilo lá, né, se dissipou ali. Então, por que você vai ficar apertando? Você tem uma coisa interessante no hospital. Você tem uma altíssima concentração de valor em item A. Isso aí é uma vantagem excepcional. Você tem lá 2.000 itens, 200 itens, você tem quase 90% dos seus valores. Então, todo esse monte de técnicas e práticas que eu proponho, para que fazer em 2.000? Faz nos 100, nos 200. Você vai ter um ganho incrível, e o resto ali que sobrou, dos B e C, deixa 3 meses de segurança naquilo. Pelo menos a sua rotina, a sua operação vai respirar. E você vai conseguir ter foco naquilo que é primordial. A gente já falou um pouquinho, complexidade de compra. É muito importante você saber quais são os tempos de ressuprimento. Você pode ter a bola de cristal e adivinhar quanto vai sair o mês que vem e você comprar exatamente a quantidade que vai sair. Só que você errou a data da entrega, você atrasou 3 semanas. O que adiantou? Então, saber os tempos e não subestimá-los, né? O pessoal fala, mas o que é o tempo do planejamento? Meu planejamento não tem lead time não, é 0. Quem tem tempo é compras e fornecedor. Aí o planejador, você pergunta para ele, quantas vezes você faz a sua análise? 1 vez por mês. Então, você tem 30 dias de lead time. Se você entra para ver 1 vez por mês, né, quer dizer, você viu hoje e não precisou, amanhã precisou, você não vai ver, você só vai ver o mês que vem. Então, você tem 30 dias na cadeia, e quanto maior esse tempo, mais estoque você vai ter. Então, o planejador, às vezes, não percebe que ele acumula na cadeia 7 dias de inventário. E se o hospital tem 28 dias, 7 dias, vai ser 25%, às vezes 30% é porque o cara não quer fazer aquilo com uma frequência maior. Aí você tem o tempo de compra, você tem também o tempo das alçadas, você tem o tempo do fornecedor, do trânsito, tudo isso tem que ser apurado. Você tem também um tempo que às vezes o pessoal não liga muito, que é o tal do recebimento e unitarização, fracionamento, etiquetagem, que não é o momento, o fornecedor pisou no hospital, o estoque está disponível.
né? Às vezes o hospital não consegue dar entrada na nota no mesmo dia. Às vezes o processo de etiquetagem dura 2 dias para sair da salinha do fracionamento. Então isso tem que ser contabilizado no seu ressuprimento. Você tem que acertar essa data da chegada. E por fim, fazendo esses trabalhos, conhecendo essa rotina, fazendo esses direcionamentos, é ferramenta, é processo, é pessoa, é aqueles 3 pilares que, né, é um pouco manjado, mas faz sentido, né, principalmente para isso aqui. E a gente conseguiu fazer entregas interessantes. Olha esses casos aqui, né, eu tenho um gráfico aqui que eu mostro quanto que eu tenho de excesso de estoque mês a mês. Não é estoque, tá? Porque ter muito estoque ou pouco estoque, isso não é um indicador, depende do seu consumo. Se o hospital está tendo uma ocupação muito alta e tem uma saída muito alta, não adianta você querer baixar estoques numa tendência de aumento de consumo. Você tem que ver estoque improdutivo. É aquele tal do excesso, quanto que eu estou passando lá da minha curva. E aí esse cara é que a gente tem que espremer, não é espremer o estoque como um todo. E a gente tem que espremer esse excesso sem afetar o atendimento. Então aqui tem a coluninha do excesso, tem um valor, por exemplo, aqui, ó, 200 mil, 300 mil, caiu ali para 100 mil, algo do tipo. E aqui você tem quantos itens estão numa condição boa de estoque, numa condição ruim de estoque. O ruim, a gente abriu em excesso e falta. Então, o objetivo é, no mesmo momento que você está reduzindo o excesso, é que você aumente os seus itens que estejam nessa condição boa de estoque, que está lá entre o mínimo e o máximo, por exemplo, e você reduza os itens que estão em excesso e também aqueles que estão em ruptura. Tá? Então, essa curvinha aqui mostra que o aumento ideal diminui o excesso, diminui a ruptura. E o valor financeiro tem que cair também. Então, aqui nós tivemos 20%, 25% de redução de excesso, aqui 60%, 58%. Tá? Não é que eu reduzi 60% do estoque, hein, pessoal? Isso aí, né, eu reduzi dos excessos de estoque. Isso pode representar, às vezes, até milhões. Mas é só no excesso que a gente monitora. E outros muitos casos desses 40 hospitais que a gente foi avaliando e entregando esses resultados, baseado em metodologia. 40 hospitais você fez o estudo, né? Sim. Desses 40, qual tinha de fato o planejador? E quem de fato fazia planejamento? Talvez 20%, né? Uns 8 hospitais, que tinha uma pessoa dedicada à rotina. Os demais estava distribuído. E a gente ia fazer a consultoria, você não conseguia nem reunir o pessoal, né? Porque você precisa de um farmacêutico, que ele é o responsável por todas as farmácias. Como você vai parar ele para fazer, né, revisão de processo, a adoção de melhores práticas? No almoxarifado também, como você tira um rapaz lá da operação, do recebimento, da separação, e você descobriu que ele é responsável também por isso aqui. Né? A área, né, da saúde, nem curso de capacitação tem em técnicas de planejamento. A gente construiu isso agora com a Bionex porque não existia, não tinha profissional preparado. Né? Você aproveita pessoas da operação para fazer algo que é extremamente estratégico, que é extremamente vital. E às vezes também está com um comprador que está lá também já, né, saturado. Então são pouquíssimos hospitais, talvez 8 nesses 40, que tinham a figura, uma pessoa centralizadora dessa informação, e ela fazia a gestão. E distribuía também algumas atividades. Saía de férias, eu ficava doente e acabou o planejamento. Exatamente, exatamente. Outra pergunta. Normalmente, né, segunda quinzena de dezembro, a gente tem aí a paralisação de grande parte dos fornecedores. Uhum. E aí, com isso, essa tendência, né, você comprar, na verdade, aumentar o seu estoque de uma forma absurda, né, num período em que os hospitais estão pagando 13º. Desses 40 hospitais, o que você viu, né, já que tem esse planejamento, a evolução dele logo após esse período de paralisação dos fornecedores? Né? Geralmente, assim, é o momento, como todo mundo está super atarefado ao longo do ano, é a oportunidade que todos veem aí também de dar uma parada. Né? Então, você tem lá 100 fornecedores, aí 5 te comunicaram que não vão operar por 2 semanas. E aí o planejador, que já está meio estafado, o que ele faz? Ele já compra 2 meses de tudo logo, né? Para ele poder descansar, ter um réveillon tranquilo. E aí a recuperação disso demora 3 meses.
Você vai empacar estoque ali, vai vencer na sua mão, vai ter custo de operação. E os hospitais, eles costumam, né, se recuperar em março e, às vezes, até em abril. Eles ficam com aquele estoque de dezembro carregado, e, às vezes, o estoque já sobe na primeira semana de dezembro. E o fornecedor está fechando a última semana do ano, né? É lógico, tem fornecedor que fecham períodos mais longos, mas você precisa, né, avaliar isso com critério. Você precisa avaliar alternativas. A melhor alternativa nunca é fazer 3 meses de estoque, né? Isso aí tem que ser apurado, porque te dá um custo operacional, um custo excesso, um capital que você poderia estar empregando em outros investimentos, ele está ali parado, você não tem o que fazer, você não vai vender aquilo, e tem o risco de, né, de perda na sua mão também. Mas o comum é a gente ver aí pelo menos 3 meses de sobreestoque nesse período. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Marcos, eu trabalho na Intero Brasil e a gente faz um trabalho de logística, Certo. suprimentos. Achei muito interessante a sua explanação e eu gostaria de entender se vocês propõem aos seus clientes, né, apenas as ferramentas, podem ser sistemas, ou outras estratégias para complementar a solução. Sim. De todos esses problemas que foram apresentados. Uhum. Eu gostaria de entender como vocês abordam A parte de logística e operação também? Exatamente. É só ferramenta, você precisa também de outros treinamentos. Como é que vocês elaboram essa solução? Isso, a gente começou com software, né? Porque software, a princípio, ele vai lá no seu RP, faz um trabalhinho e te joga, né, um direcionamento, umas oportunidades, a demanda. Aí, quando a gente vem implementando nos hospitais, percebe que o buraco é mais embaixo, né? Não tem quem aperte o botão no seu software, às vezes, né? E, por isso, a gente começou a desenvolver frente de treinamento, capacitação. Depois, a gente desenvolveu frente de consultoria, organização de processo, organização de rotina, né? Você chegar no hospital e ajudá-lo a entender quem são as pessoas que poderiam executar aquilo, conhecer as pessoas, né? Implementar a rotina. Depois você dá o software na mão dessa pessoa, aí vai ser uma maravilha para ela, porque eu sobrecarreguei ela com tanta informação, que ela fala, mas como que eu faço isso? Eu tenho que ser um mestre de Excel para fazer tanta planilha, porque o RP não entrega tudo isso, né? E você tem também alguns hospitais que chegam a ter muitos problemas operacionais, que impactam nessa rotina de planejamento. Ele não tem controle de inventário, ele não consegue fazer baixa, ele não tem processo muito claro de distribuição. Então, são um pacotinho de soluções, né? A gente não entrega, por enquanto, solução logística, não entrega operação do armazém, né? Mas a gente consegue diagnosticar, direcionar em algumas situações. Mas o nosso primeiro momento é ver oportunidade na gestão de planejamento. Mas existem oportunidades, você mexer um pouquinho, você acha em todas as frentes de trabalho. Tá, já? Bom dia, Tiago. Meu nome é Silvio. Eu queria saber o seguinte, o conceito do supply chain, ou cadeia de suprimentos, ele nasce da ideia de se integrar áreas complementares, no sentido de você ganhar agilidade no processo. Né? E aí eu queria saber, pela sua experiência, hoje, a maioria dos hospitais tem um setor de suprimentos e um setor de compras integrados, porque, assim, como você mostrou na sua apresentação, o lead time de compras é extremamente importante na hora de fazer o cálculo de estoque. Né? E, segunda questão, os grandes grupos, né, até pelo tamanho desses grupos, eles acabam tendo diretorias, às vezes, diferentes para compras, né, para almoxarifado, eventualmente para planejamento. Por conta disso, esses grupos acabam tendo estoques maiores? Sim, sim. Então, a primeira pergunta é em relação à estrutura de compras. Os locais que a gente trabalhou, geralmente, estavam, né, centralizada a operação, né? Você tinha essa vantagem, né, o departamento de compras corporativo, e isso nos ajudava muito no planejamento em relação à medição dos tempos. Você tinha um diálogo com o departamento só, o SLA era acordado ali, e a gente definia os tempos, né? Departamentos de compras descentralizados requerem um esforço maior
operacional, porque você não vai conseguir consolidar algumas oportunidades que a gente identificou, de repente, de uma compra para um local, de outro local. A gente trabalha muito com o conceito de agenda de entrega. E nessas agendas de entrega, a gente tenta fazer janelas de entrega de medicamento, material, e sincronizar com o processo de compra, de forma a ele gerar volume e conseguir uma boa negociação. Então, a gente coloca janelinhas diferentes em cada hospital, né? Pode ser igual, pode ser diferente, mas na hora de eu executar a minha compra, gerar o meu pacotinho de necessidade a comprar, eu consolido isso para dar na mão de um comprador e ele ter valor para negociar. Em referência à estrutura organizacional, é sempre um problema muito grande quando a gente tem aqueles suprimentos um pouco fragmentados, né? Você tem uma diretoria financeira que cuida de compras, uma diretoria administrativa, de repente, que cuida da farmácia. E aí, as nossas ações, né, dependendo de quem que é o sponsor do projeto, vai tender a um ou a outro, e, de repente, é difícil você buscar essa sinergia. Por quê? Como eu disse no fluxo de distribuição interna, você caiu com estoque para dentro do hospital, se as pontas, que têm gestões de estoques, com outras metodologias, embaixo de uma outra diretoria, não adotam a mesma prática que você está adotando, você tem muito conflito. Eu mandei comprar 100, porque eu entendi mais ou menos a demanda do hospital, só que aquele local, aquela farmácia que tem autonomia e gestão, que está de uma outra diretoria, que não está nem participando, às vezes, do projeto em função disso, ele quer ter 500, por questões e critérios dele. Isso faz com que eu não tenha, né, gestão sobre toda a cadeia, só uma parte da cadeia. Isso penaliza, isso faz com que eu tenha que criar um sobreestoque, uma segurança maior, porque eu tenho mais incerteza. A questão da segurança é, quanto menos controle, mais incerteza eu tiver, mais eu tenho que aumentar o meu pulmãozinho. Então, a questão da visibilidade, da gestão é isso também.